Parte 3. A mesa é um lugar de participação. Capítulo 8. Passe adiante. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Deuteronômio 6, 6 e 7. Minha mãe tem 86 anos e é muito sadia e esperta. Ela pratica 1 hora de bicicleta ergométrica por dia e consegue fazer mais abdominais do que eu. É uma mulher cheia de vida e de histórias. Mamãe tem vivido o legado de nossa família, conectando as gerações com suas histórias. Amamos ouvi-la contar sobre como era a vida antes de haver luz elétrica, água encanada, telefone e carros. Uma de minhas histórias preferidas é quando mamãe conta sobre a experiência espiritual de seus pais. Sua mãe entregou a vida a Jesus numa fazenda de Oklahoma, quando participava de um reavivamento de 3 semanas. 10 anos depois, meu avô se uniu a ela na fé. Aos domingos, os vizinhos das fazendas próximas se reuniam para ouvir a vovó falar da Bíblia e da importância da palavra de Deus para a sua vida familiar. As reuniões mudavam de casa em casa e eles faziam o que chamam de reuniões de oração nas cabanas. Com o crescimento, o grupo passou a se reunir numa escola doméstica. Mais tarde, o lugar se transformou numa escola dominical e depois na primeira igreja da comunidade. Vovó dava os estudos da Bíblia todos os domingos, semana após semana. Meu irmão e eu adorávamos ouvir suas histórias e conhecíamos muito bem nossa herança espiritual. Minha mãe, a segunda de 5 filhos, conta como se desenvolveu o relacionamento dela com a mãe. Todas as manhãs ela se levantava cedo para ajudar a vovó a preparar o café da manhã. A responsabilidade de mamãe era fazer biscoitos e colocar à mesa. Vovó fazia a carne e os ovos. Às vezes elas também acrescentavam panquecas ou batatas ao cardápio. Enquanto as duas preparavam o de jejum, a irmã mais velha de minha mãe arrumava as camas e ajudava os mais novos a se vestirem para ir à escola. Todos se reuniam em volta da mesa para tomar o café da manhã juntos. A avó de minha mãe, que morava com eles, arrumava a cozinha depois que as crianças saíam para a aula. Ao participar do preparo da refeição, mamãe criou um vínculo íntimo de confiança com minha avó. Quando se tornou adolescente, era na cozinha de manhã cedinho que ela contava à vovó seus segredos. Minha avó era sua confidente e ela sentia segurança de lhe contar tudo. Quem voltava com ela da escola de quem gostava e não gostava, vovó ouvia, acrescentando toques de humor e sabedoria. Era natural para as duas conversar enquanto trabalhavam juntas na cozinha. A prática dos mandamentos de Deus. Depois que Deus lhe entregou os 10 mandamentos, Moisés instruiu o povo de Israel acerca da importância de ensinar aos filhos a prática dos mandamentos na vida cotidiana. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos.
Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Deuteronômio 6, 4 a 7. As palavras que Moisés menciona nesta passagem são o que conhecemos como os 10 mandamentos. Parafraseando o texto para que ele reflita nosso estilo de vida no século 21, Moisés está dizendo que os mandamentos de Deus edificam nosso caráter se falarmos sobre a bondade divina e aquilo que o agrada ao longo do dia, em especial quando chegarmos ao lar e nos sentarmos em casa. Qual é o lugar na casa em que a família se senta e conversa face a face? A mesa. Os 10 mandamentos são os valores de Deus para orientar nossa vida. Eles nos dizem o que fazer e o que não fazer. Se você parar e pensar, verá que os 10 mandamentos lidam com 3 categorias muito práticas de relacionamentos. Seu relacionamento com Deus, consigo mesma e com os outros. O primeiro, o segundo e o terceiro mandamento falam de nosso relacionamento com Deus. Não terás outros deuses além de mim. Êxodo 20, verso 3. Deus valoriza o compromisso. Não farás para ti nenhum ídolo. Êxodo 20, verso 4. Deus valoriza a autenticidade. Não tomarás em vão o nome do Senhor, teu Deus. Êxodo 20, verso 7. Deus valoriza o respeito. O quarto mandamento fala de nosso relacionamento com nós mesmos. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum. Êxodo 20, 8 a 10. Deus valoriza o descanso. Do 5º ao 10º mandamento, encontramos instruções sobre nossos relacionamentos com as outras pessoas. Honra teu pai e tua mãe. Êxodo 20, verso 12. Deus valoriza os pais. Não matarás. Êxodo 20, verso 13. Deus valoriza a vida. Não adulterarás. Êxodo 20, verso 14. Deus valoriza o casamento. Não furtarás. Êxodo 20, verso 15. Deus valoriza a propriedade. Não darás falso testemunho, mentirás contra o teu próximo. Êxodo 20, verso 16. Deus valoriza a honestidade. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem coisa alguma que lhe pertença. Êxodo 20, verso 17. Deus valoriza a individualidade. Esses valores são a base para um bom caráter. Fé em Deus, cuidado pessoal e respeito pelos outros. Era sobre essas coisas que minha mãe e minha avó conversavam enquanto preparavam juntas o café da manhã. Era sobre isso que mamãe e eu conversávamos enquanto eu a ajudava a preparar as refeições da família. E é sobre isso que Léo e eu falamos com nossa filha e nosso filho. São os mesmos princípios que agora são transmitidos para os filhos deles. Era à mesa que a maioria de nossas conversas significativas acontecia. A transmissão de valores e princípios, convicções e caráter não acontece quando apenas algumas refeições especiais são feitas com a família reunida durante o ano. Diálogos significativos que fortalecem o caráter devem acontecer regularmente durante uma vida de refeições compartilhadas. O diálogo faz a diferença. Não faz muito tempo, Alex Spiegel, da emissora National, analisou o que as pesquisas da última década têm a dizer sobre o jantar e seus
desdobramentos para a família. Ele teve acesso às descobertas das melhores universidades norte-americanas, como Harvard e Purdue, e descobriu que as famílias que fazem as refeições juntas se saem melhor em todos os aspectos do que as que não têm esse hábito. Os filhos têm melhor desempenho na escola e há menos probabilidade de se envolverem em hábitos prejudiciais, como fumar e beber, e de experimentarem drogas e sexo. Alex Spiegel perguntou ao Dr. David, professor de educação na universidade: é o jantar em si que oferece algum tipo de proteção mágica ou existe algo mais em ação? O professor Dixon fez um estudo sobre o jantar. Alguns anos atrás, ele e outros pesquisadores de Harvard queriam descobrir por que algumas crianças aprendiam a ler rápido, enquanto outras ficavam para trás. Com esse propósito, decidiram analisar a rotina das famílias. Os pesquisadores gravaram refeições, mas também analisaram outras coisas, como a frequência que os pais liam para os filhos e brincavam com eles. Segundo Dixon, o grupo iniciou a pesquisa com algumas expectativas muito firmes. Eles esperavam que a leitura a uma criança desde cedo exerceria maior impacto sobre a alfabetização. No entanto, declarou: o que descobrimos foi que nossos dados sobre a qualidade dos diálogos durante as refeições era um indicador muito mais forte do desenvolvimento posterior da linguagem e do letramento da criança. Excelentes conversas à mesa. Junto com sua família, debata os valores dos 10 mandamentos: compromisso, autenticidade, respeito, descanso, paz, vida, casamento, propriedade, verdade e individualidade. Talvez você pense que a conclusão dessa pesquisa para aumentar o letramento no início da infância seria que as famílias devem jantar juntas e ler para as crianças desde que são novas. Mas Dixon revela que uma análise mais profunda do estudo sugere uma conclusão um pouco diferente. A verdade é que o conteúdo dos diálogos durante o jantar é importante. Ou seja, as crianças que se saíam bem não só jantavam com sua família, como também tinham uma conversa complexa, rica em explicações, histórias e debates enquanto comiam. Não surpreende que as Escrituras nos instruam a conversar regularmente com nossos filhos sobre o amor de Deus, nosso relacionamento com os outros e sobre como somos valiosos uns para os outros. O caráter se desenvolve à mesa. A mesa é um lugar onde podemos educar nossos filhos. Embora não queiramos que as refeições se transformem numa sala de aula rígida, as conversas à mesa podem desenvolver o caráter e a habilidade de aprender por meio de interações naturais e positivas. O momento do jantar é uma ótima oportunidade para encorajar e edificar uns aos outros. Isso se faz por meio de comentários afirmativos sobre as histórias que os outros contam, com elogios pelo comportamento, pela participação e pela cortesia. Parabenize seus filhos quando eles tiverem boas maneiras. Essa é uma forma de reforçar o comportamento positivo, sem corrigi-los o tempo inteiro pelo comportamento ruim. Quando você diz: gostei de como você está sentado com ótima postura, pode levar outra criança que está curvada a se endireitar. Às vezes, melhorar a sua postura sem dizer nada motivará os outros a se sentarem eretos. Todos se sentem melhor acerca de si mesmo num ambiente positivo.
As boas maneiras nada mais são do que regras de gentileza e consideração pelos outros. Falar com a boca cheia não é cortês com aqueles que precisam olhar para você. Mastigar de boca fechada ajuda a impedir que a pessoa se engasgue. Quando entendemos o motivo por trás de uma instrução, fica mais fácil colocar em prática o comportamento adequado. Quando o alimento é passado de um para o outro na mesa, os membros da família aprendem a dividir. Pegam apenas o suficiente para si, deixando para os outros. Revezar-se para falar e não interromper são atitudes que demonstram respeito pelas pessoas. Permanecer à mesa até todos terminarem e serem dispensados reforça a paciência e o respeito. Esses são apenas alguns exemplos de como o caráter é desenvolvido durante a experiência da refeição. O Salmo 128 menciona algumas das muitas bênçãos que recebem aqueles que temem o Senhor e andam em seus caminhos. No versículo 3, o salmista diz: seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Por que Davi disse que nossos filhos seriam como brotos de oliveira ao redor de nossa mesa? Penso que é porque as oliveiras podem permanecer fortes por séculos. Nenhuma tempestade da vida é capaz de derrubar uma oliveira madura, uma vez que suas raízes são muito profundas. Ao visitar o jardim do Getsemane em Israel, muitos anos atrás, vi oliveiras que estão ali há centenas de anos. O mesmo ocorre com quem tem um caráter sólido. Não existe tempestade na vida que os filhos que cresceram em volta da mesa, com o pão da presença e com conversas positivas cheias de graça, não conseguem suportar. Quando se tornam adultos, por mais que tenham experiências difíceis, elas não os derrubarão, pois eles têm raízes profundas e um caráter pronto para perseverar. Em Mateus 13, 1-23, Jesus conta uma história para demonstrar a importância de nosso caráter. Nela há um semeador, algumas sementes e vários tipos de solo. O semeador é Jesus, a semente, seus princípios, e o solo, o coração das pessoas. Ele diz que quando a semente, os princípios que ele ensina, é lançada sobre o solo rochoso, ela não se aprofunda, pois o solo é superficial. Embora essa pessoa fique empolgada com as novas verdades da palavra, quando depara com uma tempestade da vida, os princípios que conheceu se secam e ela volta para os hábitos antigos. Jesus explica que esse indivíduo desmorona porque não tem raiz em si mesmo. Verso 21. Em outras palavras, trata-se de alguém sem profundidade de caráter. Por isso, é tão essencial construir um bom caráter em nossa vida e na vida de nossa família. Dessa maneira, quando ouvirmos a palavra de Deus, seremos capazes de captá-la, compreendê-la e os princípios divinos crescerão na profundidade de nosso caráter, moldando nosso coração. Não seremos derrubados por provações ou tentações, porque nossas raízes são profundas, com caráter sólido. Molde o caráter com boas conversas. Uma maneira de incentivar o diálogo à mesa com sua família é escolher um tema para cada refeição. Por exemplo, segunda-feira, converse sobre comida, sua origem, como é cultivada, seu valor nutricional. Terça-feira, levem um desenho para a mesa e pensem em legendas criativas. Quarta-feira, conversem sobre o dia. Quinta-feira, qual pessoa famosa você gostaria de convidar para jantar e por quê? Sexta-feira, brinquem de complete a frase.
Se você levar a família para um restaurante, essa é uma ótima maneira de começar uma conversa em público e praticar boas maneiras. Sábado, encontre um assunto no jornal ou revista atual e levem para debater à mesa. Domingo, falem sobre um dos assuntos do sermão ou sobre a lição da escola dominical. Esta é uma ótima refeição para compartilhar com outra pessoa. Levem uma família para casa depois do culto. Pode ser uma boa hora para fazer uma mesa das crianças próxima à dos adultos e deixar seus filhos livres para curtirem os amigos. Mamãe moldou meu caráter por meio da participação. Durante minha infância, mamãe tinha o costume de citar este versículo para mim. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Provérbios 14:1. Esse provérbio explica a importância da sabedoria para moldar a vida daqueles que moram em nosso lar. Minha mãe é uma mulher sábia de verdade. Ela conta a história do momento em que ouviu aquilo que acreditou ser a voz do Senhor lhe dizendo: se você não estivesse aqui, já teria dado a Dev tudo de que ela precisa para ser uma administradora eficaz do lar. Eu só tinha 12 anos. Mamãe pensou que aquele poderia ser um aviso de que ela não viveria muito tempo. Levando a impressão a sério, começou a solicitar minha participação em todas as tarefas domésticas. Ela não me colocava para realizar tudo sozinha, mas me mostrava como fazer e eu trabalhava ao lado dela. Mamãe estava me preparando para o futuro. Quando ela cozinhava, eu a ajudava. Por uma época, ela fazia tortas todos os dias para um restaurante. Ninguém faz tortas como minha mãe, mas depois de aprender com ela, eu fico em segundo, quase empatado. Ela dizia: Dev, para grudar o topo da torta com a parte de baixo, você precisa umedecer a massa. Vem aqui, molhe o dedo e passe nas beiradas. Então eu segui a sua orientação. Em seguida, ela me instruía a ligar o forno a 200 graus por 15 minutos para assar a parte de baixo da crosta e depois diminuir para 180 graus a fim de assar o resto. Mamãe sempre me dizia o que fazer e o motivo para fazer daquele jeito. Mostrava-me e depois me deixava fazer sozinha, elogiando a tentativa. Quando chegava a hora de arrumar a mesa, mamãe me orientava a usar os pratos mais bonitos. Eu podia escolher quais queria para a refeição. Isso abriu espaço para minha criatividade e responsabilidade de tomar decisões. Quando a mesa estava posta, eu me sentia muito realizada. Brincávamos e cantávamos enquanto trabalhávamos. Poucas vezes eu era deixada trabalhando sozinha. Minha mãe ajudava minha avó, eu ajudei minha mãe, minha filha me ajudou e as filhas dela a ajudaram. Agora Sofia, minha bisneta, está ajudando a mãe aos 2 anos de idade. As filhas do nosso filho também ajudam a mãe. As bênçãos de cada geração são passadas adiante. Deus instruiu Moisés a escolher a vida para que pudesse viver, junto com seus descendentes, amando ao Senhor seu Deus, obedecendo a sua voz e se apegando a Ele. Deuteronômio 30, 19 a 20. Em nossa família, essa bênção das gerações começou a ser transmitida enquanto minha mãe fazia biscoitos com vovó bem cedinho a cada manhã. Um lugar para edificar, não para derrubar. Não é só comer à mesa que faz a diferença. O importante é comer à mesa na presença da graça. A graça que enxerga além do leite derramado.
O comentário de minha mãe sempre que deixávamos cair leite era: não chore pelo leite derramado. E acrescentava: só limpe a bagunça. A mãe estava ensinando uma lição de vida para nós no momento em que poderíamos ser repreendidos e envergonhados. Em vez de gritar conosco e ficar impaciente por termos feito uma bagunça, fosse resultado de descuido ou de acidente, ela nos ensinava a tirar a melhor da situação e a seguir em frente. Ensinava que não podíamos mudar o que acabara de acontecer, mas era possível fazer uma tentativa de consertar as coisas, limpando a sujeira. Essa instrução simples moldou nosso caráter. É muito prejudicial para o coração humano envergonhar uma pessoa. O que você fez? Por que você fez isso? Não acredito que você fez isso. Eu falei para tomar cuidado. Esse tipo de frase faz a pessoa se sentir sem valor. Em vez disso, a Bíblia nos instrui a dizer palavras cheias de graça, que é um favor não merecido. Colossenses 4:6. Devemos demonstrar graça aos outros ao longo de toda a refeição, não só dar graças antes de começar a comer. Quando alguém disser algo inapropriado à mesa, estenda graça. Quando o comportamento de seus filhos sair do previsto, estenda graça. Às vezes, quando estamos com pressa, quando o dia foi desafiador e frenético, quando sentar-se para comer em paz parece impossível, entrar na cozinha e acender uma vela é algo que me ajuda. A serenidade da chama trêmula e a fragrância suave me ajudam a ficar tranquila. Talvez palavras duras e impacientes foram proferidas e exista tensão entre os membros da família. Não é hora de cancelar os planos de jantar e passar num drive-thru. É o momento de arrumar a mesa, mesmo que você compre comida fora ou peça pizza. Isso lhe dá tempo para renovar o coração, criar uma atmosfera que restaura as palavras rudes e as substitui por palavras de incentivo. A humilde confissão "desculpe-me por ter sido tão mal-humorada" pode levar redenção ao coração de seus familiares à mesa e lhes dará coragem para pedir desculpa quando estiverem errados. Quando a hora de comer não é divertida. Desobediência à mesa. O que fazer quando os filhos desobedecem à mesa? E aqueles momentos em que eles realmente precisam de correção e disciplina? O tipo de desobediência e inquietação que as crianças provocam à mesa varia dependendo da idade. Preciso dizer que se você estiver colocando esses novos valores em prática com crianças mais velhas que ainda não aprenderam a se assentar direito à mesa e a interagir com consideração pelos outros, as coisas não irão mudar de uma hora para outra. Os momentos à mesa provavelmente serão menos pacíficos a princípio do que depois de um tempo. O segredo é ser consistente e tornar o período à mesa o mais divertido possível. Tente não ser rígida. Não é hora para todos ficarem assentados imóveis e em silêncio. É o momento para os membros da família falarem e darem a vez ao outro. Caso aconteça alguma desobediência que exija instrução e correção, diga a seu filho que você cuidará do caso assim que o jantar terminar. Não se esqueça da promessa e lide com o problema de comportamento depois de comer. Deixe-os saber que, ao interromperem o tempo da família em volta da mesa, não terão permissão para ser dispensados do jantar. Isso também não impedirá o restante da família de aproveitar o tempo juntos. Não me lembro de ter sido mandada embora da mesa durante o jantar. Léo e eu também não expulsávamos nossos filhos quando eles se comportavam mal.
Em vez disso, prometíamos discutir o que havia acontecido depois do jantar. Fosse uma palavra rude de Trina para o irmão ou um chute diário em Trina debaixo da mesa, e nunca nos esquecíamos do que havia prometido. Se uma criança pequena for extremamente agressiva e fizer pirraça à mesa, desafiando sua autoridade, você pode tirá-la da mesa, levá-la para um lugar particular da casa e lidar com o problema. Então ambos devem voltar para a mesa. Faça o que fizer, não mande a criança para o quarto, deixando-a sem fazer a refeição como castigo. Não use a mesa como um lugar que seus filhos associem com punição. A mesa sempre deve ser vista como um espaço feliz de interação, receptividade e aceitação. Pontos de partida para o diálogo. Quando você se senta à mesa, a conversa com a família pode ser como a arte. Você inicia como uma tela em branco e uma pincelada leva a outra. Às vezes o artista sabe como quer que o quadro fique, e em outras ocasiões a pintura evolui para algo inesperado. É possível aprender uma boa habilidade de conversar, mas poucos a temos. Sim, algumas pessoas são naturalmente extrovertidas e tagarelas, mas isso não quer dizer que sabem incentivar os outros a conversar com elas. Conversar à mesa pode ser uma ótima maneira de penetrar mais fundo nos pensamentos, nas experiências e nas opiniões de outra pessoa, ou apenas de falar dos acontecimentos do dia. O que não devemos fazer à mesa é legislar e controlar cada minuto da conversa, impedindo a espontaneidade. Em alguns aspectos, é como um exercício de equilíbrio. Assim como o artista pintando a tela, algumas pinceladas são detalhadas e precisas com cor concentrada. Já outras são feitas à mão livre, por acaso, criando nuances de tom pastel. A boa capacidade de comunicação é importante em todos os aspectos de nossas experiências diárias. Há pouco tempo, um casal saiu para jantar com o chefe do marido e a esposa dele. A mulher conhecera casualmente o patrão, mas não a esposa. Ciente de que as duas famílias tinham valores cristãos, logo depois que se sentaram e fizeram o pedido, ela disse: "Conte-me sobre sua história de salvação." Uau, que ótimo ponto de partida para um diálogo. A conversa revelou o estilo de vida antes do compromisso com Cristo, os acontecimentos que levaram à entrega da vida a Jesus e a gratidão profunda pela caminhada diária ao lado de Jesus e por sua bênção nos negócios. Não foi uma conversa esquisita, mas sim edificante, e os quatro passaram a se conhecer de maneira mais profunda do que se nenhuma pergunta houvesse sido feita. Criei uma lista de bons pontos de partida para o diálogo, a fim de levá-la a pensar sobre maneiras criativas e discretas de iniciar conversas que geram reações interessantes à mesa. Não anuncie o que você fará, apenas faça a pergunta interessante e veja como as coisas evoluem. Tente fazer outra pergunta mais tarde, caso as pessoas à mesa pareçam desconectadas. Não haja de maneira forçada, seja intencional em ajudar seus filhos ou amigos a desenvolverem a habilidade de conversar. Tente alguns dos pontos de partida para o diálogo abaixo e depois invente os próprios. Lembre-se de que não é momento de ensinar, mas sim de conversar. Faça perguntas apropriadas à idade dos que estiverem à mesa. Você pode pedir a seus filhos que façam uma pergunta para a família, deixando-os tomar a iniciativa do diálogo. Você pode se surpreender com o tipo de pintura que eles criarão na tela das conversas à mesa.
Qual é seu maior sonho? Qual é seu maior medo? O que significa ser popular para você? O que faz você sorrir? Que erro lhe ensinou a maior lição? Qual foi o dia mais feliz de sua vida? Como você acha que o céu será? Como você definiria a palavra rico? Como você se sentiria se alguém fizesse uma festa surpresa para você? O que você gosta de fazer em seu tempo livre? Como Deus tem demonstrado amor por você? Fale sobre seu professor preferido. Conte uma história sobre um dos seus avós. Conte-me sobre sua experiência de salvação. Qual é sua memória preferida ligada à igreja? Defina sucesso. Fale de uma ocasião em que você ficou bravo. Quem é Deus para você? Qual é a primeira coisa que você faria se ganhasse R$1.000? Se você pudesse mudar de nome, qual escolheria? Passe as bênçãos, por favor. Deuteronômio 7:9 diz: Saibam, portanto, que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. É maravilhoso saber que Deus prometeu passar as bênçãos para nossa próxima geração. Talvez você seja a primeira geração de cristãos em sua família. Se esse for o caso, você tem a oportunidade de criar novas práticas e tradições familiares que incentivarão a próxima geração a se unir a você no amor sincero a Deus. Seu amor por Ele será passado adiante. É possível que você seja como eu e tenha o privilégio de andar na verdade e no caráter piedoso que lhe foi transmitido por gerações passadas que amavam a Deus de todo o coração e a educaram dessa forma. Eu não quero ser a geração que deixa de passar a bênção por viver de maneira descuidada. Ao arrumar a mesa e falar sobre os caminhos de Deus, não pregar sobre isso. Quando nos levantamos, tomamos café da manhã, vamos para o trabalho ou a escola, voltamos para casa, fazemos a lição, preparamos jantar e assistimos à televisão, certamente receberemos as bênçãos de Deus e a próxima geração será abençoada com sua bondade como Ele prometeu. Foi isso que meus pais fizeram e as ações deles tornaram Deus real para mim. À medida que o amor divino me era demonstrado dia após dia, eu participava de seus caminhos junto com minha mãe e meu pai. Os caminhos do Senhor se tornaram os meus caminhos e podem se tornar os de sua família também.